Olá, professora, bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui para poder falar sobre educação de qualidade, tá? Antes de mais nada, eu me apresento. Prazer, professora Mídia Almeida. Eu sou professora de Química da rede estadual há mais de 15 anos. Eu sou professora da rede particular. Fui da rede particular também por aproximadamente 10 anos. E hoje eu venho aqui a auxiliar a outros professores a ter boas classificações, assim como eu tive. Pois é, nos últimos 3 concursos que eu fiz, eu fiquei entre os primeiros. Dentro da minha diretoria de ensino, numa classificação ainda não homologada, eu estou em primeiro lugar. Na Prefeitura de Poá, que eu fiz para a disciplina de ciências, ao qual não é a disciplina que eu leciono, né? Nunca dei aula de ciências biológicas, mas fiz faculdade, dei alguns anos atrás, e resolvi, então, me aventurar para ver se realmente valia a pena estudar tanto quanto eu estava estudando. E sim, passei em 13º lugar. E eu trago aqui para vocês um conselho. Só você, professor, sabe a sua necessidade. Só você, professor, sabe o seu potencial. Às vezes a gente desacredita daquilo que nós somos pelos outros ao nosso redor. Então, a minha intenção aqui é fazer com que você tenha uma boa classificação em qualquer concurso que você venha fazer. Mas, para isso, precisa de agir. Agir com a cabeça. Porque se a gente for pensar sempre na emoção, a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Preste atenção em mim. Faça o que é preciso ser feito. E não é tão grave assim. Sentar para estudar, sentar e se organizar, é possível. E antes que venham falar coisas que não cabem nessa aula, preste muita atenção. Aqui nós estaremos trabalhando, aqui nós trabalharemos, na verdade, para você passar nas bancas. O que é o mundo real não nos interessa a partir de agora. Nós iremos pensar como a banca pensa. Por isso que eu concordo com tudo? Não, eu sou uma professora, eu estou no chão da sala de aula, mas eu preciso de acreditar até o momento de realizar aquela prova. Por isso, você quer realmente garantir a sua boa classificação? Vem comigo, esquece o que passou e, a partir de agora, pense como a banca. Ok? Combinados? Antes de mais nada, eu tenho alguns recadinhos paroquiais, tá? Por que precisamos estudar? Quem aqui já obteve algum resultado sem conhecer, sem estudar aquilo que pretendia fazer? Pois é. Alguém aqui já te ensinou como você aprende? Pois é, eu também nunca ninguém me ensinou a como aprender de verdade. A partir do momento em que eu resolvi que eu iria mudar a minha vida, que eu iria mudar a minha história, eu primeiro tive que entender quem eu era. Bom, ok, que eu sou doida, louca, conto piada de tudo, isso eu já sabia. Mas eu não sabia como sentar e estudar. Gosto muito de ler livros, mas eu entendi que quando ler livros, quando o assunto não me interessava tanto assim, nossa, gente, vai ler um livro aí de autor, artigo para cair no concurso. Eu não entendia, eu não compreendia. Por quê? Eu não estava estudando da forma em que eu aprendia. Antes de mais nada, vocês irão fazer uma anotaçãozinha. Pois é, você que quer aprender e quer passar assim como eu passei, não se tenha vergonha de andar com cadernos de anotação. Pois é, esses aqui são só alguns, tá? Porque outros estão perdidos por aí pela minha casa. Meu marido não aguenta mais ver tanto caderno assim. Mas o porquê tanto caderno, gente? Eu não consigo lembrar nem do meu telefone direito. Se eu não anoto, eu não aprendo. Se eu não explico, eu não lembro. Então, para vocês, professores, dica. E eu andava com isso tudo, fora as apostilas,
com os conteúdos para cima e para baixo. E utilizava cada momento para poder estudar. Ou rever. Abria aqui, ó. Vou tomar um café. Vou tomar um café mexendo no celular, vendo rede social? Jamais. Eu fiquei 3 anos sem nenhuma rede social. Por quê? Eu sabia que a rede me tirava o foco. Se o meu celular tocava, eu ia perder o foco. Eu ia ver, ai, deve ser alguma coisa importante. Isso é uma síndrome do FOMO. Perdão. Esse FOMO é a síndrome de se sentir atrasado. E isso acontece, tá? Tem artigos científicos comprovando essa síndrome. Que você precisa de estar ali conectado a todo momento, porque você pode perder alguma coisa. Sabe o que eu perdi ficando 3 anos sem nenhuma rede social? Nada. Muito pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei 3 aprovações em excelentes classificações. Então, vamos lá. Eu pegava os meus livros, perdão, meus livros não, os meus cadernos, no momento de café, ou depois do almoço, ou quando batia aquele tédio, ai, deixa eu ver isso aqui, não vai prestar para nada, né? Deixa eu só ver se vale alguma coisa. Eu olhava, lia um texto e recordava. Aquilo que eu anotei, eu conseguia lembrar da aula. Então, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero chegar, mas é que a prática leva à perfeição? Não, mas a prática me ajuda a passar. Tenha sempre com vocês papel, caneta. Não precisa comprar uma caneta lá da Montblanc, tá, gente? Uma biquezinha, essa aqui, inclusive, tá toda arrebentada que as minhas filhas arrebentaram. É o suficiente. Você precisa de anotar. Outra coisa muito importante, bem legal, que numa dessas minhas buscas por aprender, um cientista, professor, não vou me recordar agora, tá? Ele estava explicando que a conexão que o cérebro faz entre um apertar botão A e apertar um botão B é a mesma. Já a conexão que o nosso cérebro faz ao escrever a letra A e ao escrever a letra B é diferente. Aí está a importância de se escrever. Gente, anotem, escrevam. Utilizem desse mecanismo para auxiliá-los, porque na hora de resolver a prova, você vai ver que o negócio vem. Resgata ali na memória de uma forma fantástica. E é isso que eu preciso que vocês entendam, que estudar é importante, porém, estudar da forma correta é mais importante ainda. Certo? Certo. Vou trazer mais dicas de como eu consegui estudar, porém, vou trazer mais devagarzinho, tá? Primeiro passo agora. Vocês irão pegar o papel e uma caneta e vão escrever. Vocês irão escrever. O porquê vocês querem fazer um concurso? Ah, porque eu sou obrigado? Pois é. Sabe aquela coisa que, quando me obriga a fazer alguma coisa, eu faço de mau jeito? Não se sinta obrigada ou obrigado a fazer aquilo que pode te trazer um benefício. Não se sintam obrigados a estudar um assunto que, por incrível que pareça, possa te tornar uma pessoa melhor. Conhecimento nunca é demais. Ok? Então, coloca lá bem clarinho o objetivo. O meu objetivo, eu tenho até agora, até hoje, meu caderno anotado. O meu objetivo era passar entre os 100 primeiros. Eu passei entre os 10 primeiros. E isso não há dinheiro que pague. Não há homologação de concurso que pague. Porque é uma sensação maravilhosa de que eu sou capaz. Basta eu saber organizar a minha vida e fazer aquilo que tem que ser feito. Ok? Depois de você colocar o seu objetivo, você vai colocar como, quando e onde. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos. Ah, eu quero. Tá. Como? Ah, eu vou para academia. Quando? Ah, as segundas, as terças e as quartas. Que horário? Às 4, 4h30 e 8 horas.
Muito bem. Você consegue entender que você bolou aqui uma sequência que você não, perdão, eu, né, no caso. Bolou uma sequência, essa sequência, na nossa cabeça, fica mais fácil de ser realizada. Parece balela, mas aos professores que gostam de estudar aí, procura um pouquinho sobre a neurociência, que ela explica isso. Eu não vou saber explicar aqui agora, enfim. Então, coloca aí. Quais são os seus horários disponíveis? Bom, eu quero estudar para o concurso. Eu quero estudar para o processo seletivo. Em que momento que eu vou estudar? Eu vou falar sobre mim, tá? Um exemplo básico. Eu sou mãe de 2 filhas, eu sou professora, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou irmã. Então, eu tenho uma vastas personas minhas que eu preciso de dar conta no decorrer da minha semana, do meu dia. Qual momento que me sobra para poder ser a mídia estudante? Bom, no meu caso, gente, eu não estou falando que isso é uma regra, tá? Isso é o meu caso, é o meu exemplo. As minhas filhas, elas acabam acordando lá entre 6 horas, 5 e meia, por aí. Só que eu não funciono à noite. Se eu for estudar depois das 9, que é o horário que elas já estão dormindo, eu não vou absorver conteúdo nenhum, porque eu vou estar aqui assim, ó. Eu me conheço. Eu sei que isso não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu acordo antes. Por isso, 8, 8 e meia, eu estou deitada na cama. Isso é um acordo aqui em casa. Eu chego, meu marido fala assim: beijo, boa noite, tô indo. As minhas filhas acordadas ou não. Não, gente, eu não estou sendo uma mãe desleixada. É porque se eu não der exemplo para elas a como se organizar também, elas vão crescer mulheres desorganizadas, assim como eu me desorganizei completamente. Então, vamos lá. Eu acordo às 4 horas. Se eu preciso de estudar um conteúdo que eu sei que é de extrema importância, 4 horas, fidedignamente, estou em pé fazendo meu café. Porque café sem. Ah, professor sem café não existe. Fazendo meu café. Sento e estudo 1 hora e meia. Por que 1 hora e meia, mídia? Porque eu tenho meia hora para eu tomar o meu café, para eu respirar, para eu fazer minhas orações e daí então seguir o meu dia. Só que sabe como eu aprendi isso? Botando num papel e numa caneta. Tudo aquilo que eu precisaria de fazer no meu dia. Outro momento de estudo. Quando eu tenho uma vaguinha, uma horinha vaga ou outra entre uma aula, um almoço, eu pego conteúdo e vou estudar, vou ler, vou rever aqueles conceitos. Ou melhor de tudo, eu faço exercícios. Eu tenho uma apostila que eu vou disponibilizar para vocês também, com todos os exercícios dos últimos concursos da VUNESP. E é excelente. Faça e refaça 50 milhões de vezes, porque assim você consegue entender como é que a banca pensa. E eu vou falar, funcionou comigo? Que eu tenho muita dificuldade? Vai funcionar com você também, pode ter certeza, tá? Então, organize-se e deixe claro para você, tá? Ó, Lemove aí. Deixe claro para você os seus momentos de estudo. Existe também uma grande preocupação em lidar com os acasos. Ai, mas todo dia você estuda a mídia em 4 horas da manhã? Todos os dias, desde que não haja um acaso. Às vezes as minhas filhas acordam mais cedo. E o que eu vou fazer? Vou mandar elas dormir de novo? Vou brigar com as meninas? Não. Eu respiro. Vamos lá. O que eu não estudei hoje? Vamos repassar para o dia seguinte. Filha, você pode ficar aqui deitadinha do lado da mamãe enquanto a mamãe estuda? Posso, mamãe. E assim nós vamos lidando com os acasos, tá? Então, primeiro ponto, organize seus momentos de estudo. Deixe claro para você que é preciso esses momentos e que acasos acontecem e que você consegue sim reorganizá-los, ok? Assim vocês vão entender de como é possível. Vocês conseguem, professores. Vocês são mais capazes do que vocês pensam. Em relação ao conteúdo, tendo dito tudo isso até agora, que eu não comecei o conteúdo ainda, vou dar uma dica de ouro. Geralmente a gente não leu o edital, né? Deveria se ler o edital. Sabe por quê?
Dentro do edital, já tem ali muito conteúdo que você precisa saber para poder passar nessa prova. Lembrando, devemos de pensar com a cabeça para passar no concurso. Nós não estamos falando do que acontece no chão da sala de aula e com todos os problemas que a gente tem. Ok? Ok. Vou começar aqui com vocês, então, a falar sobre o compromisso com a educação de qualidade e o que traz o edital. No edital, nos traz uma rica informação de como pensar a partir de agora sobre toda a legislação, todos os artigos, todas as bibliografias, porque ele sintetiza nesse princípio aí, nesse início, as ideias. A gente só vai depois pegar os pequenos detalhes entre nós dois sobre esse assunto. Vou começar a compartilhar com vocês a tela para vocês entenderem o que eu estou falando. E sim, gente, a vida real aqui é o que pega. Enquanto estou gravando a aula para vocês, minha filhinha está aqui, de boa, dormindo no quarto. É o mundo real, meus amores, é o mundo real. Então, vamos lá. Olha o que diz o edital para o processo seletivo simplificado sobre professores de ensino fundamental e médio 1. Princípios que orientam a ação do professor de ensino fundamental e médio. Se a gente pegar a visão do que está escrito aqui, se a gente se colocar no papel desse professor, dessa pessoa, você coloca a camisa da VUNESP e naquela questão que você vai titubear, você vai gabaritar com certeza, porque aqui ele traz muitas informações. Então, comecemos. Compromisso com a educação de qualidade. Muitas informações é só a critério de encher a cabeça. A gente vai para as principais, ok? Então, aqui ele está falando em relação à quantidade de estudantes, que isso a gente não precisa saber. Porém, nós precisamos saber em relação ao perfil do professor, que nós, sim, temos o compromisso com uma educação de qualidade, né? E também isso vai estar lá na LDB, vai estar na Constituição Federal, vai estar no ECA, porque é a garantia, né, que a criança e adolescente tem. Então, ele vai juntar aí em outros artigos. E ele também traz aqui onde encontra. Então, compromisso com a educação de qualidade, com os princípios e fins da educação nacional, asseverados pela Diretriz Básica Nacional de Educação. Então, nosso compromisso é que guiará a ação do profissional em direção a... Fique muito, 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 muito claro. Vocês são professores eficientes. Sim, vocês são sempre professores eficientes, onde consegue atingir todos os alunos em sua integridade. Palavrinhas-chave. Mais para frente eu vou colocar aqui em algum lugar para vocês, tá? Como se fazer o resgate das informações pelas palavras-chave, tá? Então, vamos lá. Aqui. Guiará a ação do profissional em direção à eficiência, à eficácia e à efetividade no âmbito de suas atividades, elementos indissociáveis da carreira do professor. Então, professor, eu não vou fazer pergunta, desculpa, copilot. Nós somos professores eficientes, eficazes e realizamos as nossas atividades com efetividade, ok? Fique claro. Você é muito foda, professor. O professor de educação fundamental e básica que atuará na rede estadual de educação pública de São Paulo está enquadrado nos planos de carreira e remuneração ao qual nós iremos estudar na legislação, tá? Para quem não
não acompanha, nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu já disponibilizei todos os artigos, todas as legislações ali na sua íntegra, para poder fazer o acompanhamento durante os estudos, tá? Se você não está no grupo, entre para poder receber esse material grátis também, tá bom? Então, dará exclusivamente mediante ao seu desenvolvimento e desempenho de acordo com as suas respectivas trilhas de carreira. Lembrando, nós temos a garantia aí da evolução, né? Nós podemos evoluir na nossa carreira. Desse modo, é essencial que o professor assuma a responsabilidade do seu autodesenvolvimento. Você mesmo aí, professor, está aqui? Você já está cumprindo essa missão. Você está já fazendo o seu autodesenvolvimento. No caso aqui do Estado, a gente utiliza muito os ATPCs, ATPCA, para quem é da AP, ATPCG, os encontros e os cursos da EFAP, o programa Multiplica, tá? Tudo isso são palavrinhas-chave aí para ficar inserido na cabeça de vocês, que é a partir daí que a gente consegue desenvolver o nosso autoconhecimento. Valorizando a formação permanente para o exercício profissional e o aprimoramento de sua prática, apropriando-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem encontrar e criar soluções que contribuam para melhorar a qualidade das aprendizagens dos estudantes. Pega aqui. Se o professor não se desenvolve, ele não consegue acompanhar ali boas práticas, boas metodologias para atingir esse estudante. Estamos na era da tecnologia, então temos aí diversas plataformas, temos diversos canais, temos o material digital. Para quem está fora da rede, nós trabalhamos com o Centro de Mídias, que traz os materiais digitais em PPT para poder auxiliar nas nossas aulas. Adendo, mais uma vez, estamos trabalhando aqui para passar no concurso. Não quero saber se a gente acha isso bacana ou não, ok? A minha opinião eu posso dar depois para vocês lá para frente, mas aqui nada disso. Somente que o professor, sim, ele se desenvolve, ele se habilita, ele se qualifica, está em constante formação para poder aplicar aquilo que precisa ao estudante, ok? Nos termos, a ação do profissional na rede estadual de ensino deve ser mobilizada por constante busca por melhoria do processo de ensino de aprendizagem, tendo como base os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. A saber, currículo paulista, gente, muito importante. Cada disciplina tem as suas especificidades. É muito interessante que vocês deem uma olhada. Não, gente, se aproprie. Porque, assim, dentro do currículo paulista, fica mais claro como aplicar essas metodologias não, mas como o governo entende-se que a gente teria que trabalhar determinados temas. Não sei se ficou claro, mas depois a gente destrincha isso quando a gente chegar no estudo do currículo paulista. Preste muita atenção, mais uma vez, no que eu vou falar aqui. Anotem essas palavrinhas. Compromisso com a educação integral. Compromisso com a educação integral. Eu sou um ser inteiro. Eu sou um ser íntegro. O que eu sou um ser íntegro? Eu sou feita de várias junções, né? Eu tenho vários conhecimentos. Pensa no divertidamente. Ó, tá aí na moda, né? Pensa que cada um aqui possui uma mochilinha. Cada experiência que a gente vai vivendo é colocado naquelas bolinhas e a gente vai botando na mochilinha. Pensa o seguinte, a minha mochila é igual à sua? As minhas experiências são iguais à sua? Aquilo que eu já passei na minha vida me traz um olhar de mundo. Aquilo que você passou na vida te traz um outro olhar de mundo. Então, eu tenho que entender que cada ser é único e eu tenho que trabalhar essa integralidade. Como eu falei no começo, né, gente? Eu não sabia estudar. Eu tive que aprender a estudar. Porque talvez eu não tive um professor ou uma professora
que olhasse para mim e falasse assim, a Midian, ela gosta de cantar, vamos botar ela para fazer paródia sobre tal matéria, para ver se ela consegue entender? Provavelmente, eu teria me saído melhor em história ou em geografia. Mas eu não tive isso. Então, hoje, como professora, eu tento pensar dessa forma. Vamos tentar ver as habilidades que ele mais se encaixa para poder, a partir daí, trabalhar com esse assunto e assim desenvolver. Entender? Educação integral. Eu vou educar o indivíduo num todo, o meu estudante em um todo. O compromisso com o desenvolvimento de competências. Eu vou desenvolver cada competência em cada indivíduo dessa forma diferente de cada uma nas suas habilidades. O estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Gente, projeto de vida é algo muito sério, porque vem aí no concurso, escrachado, assim, escrachado não, errei a palavra, vem dentro desse contexto. Então, se você lembrar que tudo isso é para que o nosso estudante se torne um cidadão, se desenvolva plenamente, integralmente, você consegue responder muitas questões. Então, voltando aqui, e o apoio à construção do projeto de vida do estudante. Projeto de vida, para quem também não está na rede, é uma das disciplinas que está inserida na grade curricular dos estudantes. Qual a intenção desse projeto de vida? Auxiliar, dar um apoio, um estímulo para que esse estudante saia de dentro da escola já querendo, meio que encaminhado para aquilo que ele deseja exercer na sua vida. Continuando. Em outro vídeo, eu falo um pouco mais sobre projetos de vida na minha concepção. A concepção do estudante como consumidor. Aí entra a educação financeira. Nós temos que torná-los consumidores conscientes, né? No qual eu preciso de que esse aluno saiba como poupar, como ter uma... Como é o nome daquilo? Antigamente era economia doméstica, tá? Mas eu preciso que esse meu estudante tenha como projeto de vida também saiba utilizar o seu dinheiro, né? Consciente em relação ao seu dinheiro, aquilo que ele vai utilizar, de como vai ser utilizado. E produtor de tecnologia e de entendimento do processo avaliativo a serviço das aprendizagens. Então, o professor, ele também tem que se apropriar de algumas ferramentas tecnológicas. Eu, particularmente, sofro muito para poder dar as aulas de tecnologia, porque eu ainda não me apropriei desse material. Mas é um rico material para se desenvolver ali o conhecimento matemático, a lógica matemática dos estudantes. Mais uma vez, lembrando, meus amores, não estamos falando nossa realidade, é apenas para passar no concurso. A seguir, a síntese destes fundamentos relacionados à prática pedagógica. Então, eu pego tudo aquilo dali, ó. Então, o que é a educação integral? Dentro da minha prática pedagógica, dentro da minha prática docente, como é que eu vou conseguir atingir isso daí? Tudo isso, galera, é o que está no edital. Então, daqui a gente já consegue pegar, resgatar, encontrar, porque eu sei que vocês já trabalham isso todos os dias. A única coisa é nomear da forma que a banca pede para eu poder conseguir assinalar a questão certa. Pegaram a visão? Então, o compromisso com a educação integral é a base de formação de todos os estudantes da rede estadual de ensino e consiste no trabalho pedagógico intencional direcionado para o desenvolvimento das dimensões intelectuais, físicas, socioemocionais e culturais dos estudantes. Eu vou trazer um eu esqueci o nome daquilo, tá? Professores de português, me julguem sem problema, mas coloquem um nominho aí depois de como que é. Tem um esqueminha que você consegue associar
Educação integral, a gente associa no desenvolvimento cognitivo, físico, social, cultural. Cognitivo, físico, social, cultural. Um ser íntegro. Se eu tenho uma boa saúde físico, eu consigo aprender melhor, cognitivo. Quando eu aprendo melhor, eu consigo me socializar melhor com as pessoas, socioemocional. Quando eu tenho tudo isso junto, eu consigo ser inserido no mundo da cultura e entender o quanto isso é importante. Vocês conseguiram pegar ali uma linha de raciocínio? Boa. Se não conseguirem, por favor, mandem dúvidas aqui. Os quais devem ser reconhecidos pelo profissional da educação dentro de sua singularidade, diversidade e culturas, como também sujeitos de aprendizagem com potencial de criar formas de existir. Olha que coisa mais linda se ler isso, gente. Você, como professor, você vai conseguir trabalhar dentro das singularidades, a diversidade e cultura, como também um sujeito de aprendizagem, sujeitos, perdão, de aprendizagem com potenciais de criar formas de existir. É bonito. Ó, concorde comigo que é lindo. Você está aqui desenvolvendo um ser humaninho para ser uma pessoa ali completa, maravilhosa. Ele vai ser o nosso salvador da pátria, porque é a partir daí que nós conseguimos atingir todas essas potencialidades, ele vai ser o futuro do nosso futuro. Bonito. Ressalvadendo para concurso. Mente de concurseiro, mente de primeiro lugar, mentalidade para primeiro lugar, e não o que a gente espera. Voltando, essas dimensões estão integradas na competência e habilidades essenciais elencadas como necessárias para a atuação do estudante na sociedade contemporânea. Por conseguinte, as práticas pedagógicas devem ser refletidas e planejadas, levando em consideração as necessidades de desenvolvimento integral dos estudantes. Mais uma vez, a integralidade desse seu estudante. Ele é um ser íntegro, ele é um ser, um sujeito de direito, né? Não podemos esquecer disso, e que cada um vai aprender do seu jeito, do seu modo. Outro compromisso com o desenvolvimento de competências. Aí entra o currículo paulista. Em consonância com a BNCC, ó, tudo interligado, define as competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Professores que estão dentro da rede e aqueles que pretendem entrar, por favor, vá até ao currículo paulista da sua disciplina, que eu sei que vocês fazem isso já tem lá de memória, mas leiam em cima as definições que eles trazem. Qual que é a intenção daquelas habilidades abaixo? Isso aí já basta para você se colocar conectado no que vai ser pedido para a sua prova específica, tá bom? Mas também tem que fazer alguns exercíciozinhos aí, depois a gente pode conversar sobre isso mais. Momento. Eu me perdi. Aqui. Define as competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, além das competências específicas por área de conhecimento e as explicitam aos profissionais da educação, junto com as habilidades essenciais. As competências gerais enfatizam, se enfatiza é importante, enfatizam a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Essas são articuladas e indissociáveis das competências cognitivas. Então, todas as suas aulas, você, professor, trabalha o socioemocional. Ai, mas eu não trabalho. Trabalha sim, porque só o oi, bom dia, boa tarde, boa noite que você dá nos olhos do seu aluno, você já está trabalhando o social dele, o emocional dele, porque às vezes esse aluno é o único olho no olho que ele tem, é o seu professor. Como você
é necessário. Então, lembrem-se disso. Vocês sempre trabalham o socioemocional dentro das suas aulas, independente de qual aula seja. Por competência, entende-se. Olha só a definição por competência. Tudo no edital, meus amores. Vou grifar aqui para ficar mais fácil de se lembrar. Onde é que... Por competência, entende-se a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana de pleno exercício da cidadania e do mundo. É muito difícil, né? Mas o que são essas competências? Você vai juntar tudo aquilo da sua disciplina e transformar isso em uma aula que o seu estudante consiga desenvolver todas as suas áreas ali essenciais para ter uma educação integral. Opa! Que é trabalhar o cognitivo, o físico, o social, o cultural. E é isso. É isso, tá, gente? Essa questão das competências é você trabalhar num todo. O estudante, na sua integralidade, ali explicando quanto que é 2 mais 2. Espera-se do professor de educação fundamental, de ensino fundamental e médio, que ele esteja preparado para articular estratégias e conhecimentos que permitam desenvolver as competências cognitivas e sociais em seus estudantes, considerando as especificidades de cada um e estimulando-os em direção ao máximo desenvolvimento pessoal. Até agora, gente, a gente trabalhou aqui coisas que nós veremos na LDB, na Constituição Federal, no ECA e em alguns artigos. Por quê? Tudo isso no edital. Ele está trazendo aqui o que você precisa de ter como caminho, tá? Até agora, vimos que precisamos da integralidade, a educação integral desses estudantes e sabemos quais são esses pontos a serem trabalhados para ter um ensino integral. Quais são mesmo? Resgatou? Anotou? Pois é, gente. Anotem. Nós precisamos de ter, olha aqui em cima, vamos voltar. A educação integral, ela vai trabalhar com as dimensões intelectuais, cognitivas, físicas, culturais do estudante. Isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês. Por favor. Quando você se apropria disso, você começa a se ver nisso. Como, professor? Caramba, se eu tô 20 quilos acima do peso, eu não estou me sentindo feliz. Eu olho no espelho e não me sinto feliz. Eu estou falando de mim, tá? Isso é um exemplo meu. Não estou me sentindo feliz. Quando eu não me sinto feliz, eu não consigo trazer felicidade para as minhas filhas. E o meu físico também me dá dores nas costas. Com isso, eu não quero sair porque eu não consigo encontrar roupa para poder sair. Então, eu não consigo me socializar com outras pessoas e também não consigo ir para outros lugares aí enfim, sair, socializar e ter acesso à cultura. E também não vou me motivar a fazer o que eu quero, estudar, ler, porque eu não consigo fazer nada. Pegou a visão da autoestima? Ó, junta tudo isso aí, bota para frente. Quando você é lindo, belo, maravilhoso, você consegue fazer o que você quer. Voltando. Falando sobre o multiletramento, o compromisso com o letramento e os multiletramentos em todas as áreas de conhecimento. Letramento e multiletramento são conceitos e práticas relacionados à multiplicidade de linguagens e as suas utilizações e significações nas diversas práticas sociais contemporâneas, bem como as habilidades de leitura, análises críticas e produção de textos que envolvam as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Pausa aí, que esse daí é um artigo, tá, que nós estudaremos
também, bom, estudaremos, se você vier aqui comigo, que está falando justamente do multiletramento. Eu não vou lembrar de cabeça, porque são muitas informações, e a professora aqui não tem um HD muito bom. Mas nós teremos, falando somente sobre multiletramento, com um artigo específico, tá? Mas o que seria esse multiletramento? Professores, professoras, caros senhoras, caros senhores, caros moçoilas e moçoilas, eu vou contar uma experiência minha. Eu descobri que eu não sabia ler. Eu não sabia interpretar alguns textos. Eu não conseguia extrair de textos algumas informações. Então, esse multiletramento é para se pensar se esse meu estudante ele está conseguindo desenvolver toda a sua capacidade de ler. Não somente os textos, mas as outras formas não verbais. Hoje em dia, nós temos muitos ícones, não é mesmo? Vários ícones ali, os ícones de curtir, de enviar, de coisar, de não sei o quê. Eles se apropriam dessa modalidade de leitura, né, de linguagem, muito rápido, mas não conseguem interpretar uma chamada de notícia. Eles não conseguem interpretar uma notícia, diferenciar uma notícia de uma informação. Então, é pensando nisso, tá? Pensando nesse desenvolvimento. Ai, mas meu aluno está no terceiro ano do ensino médio, sabe fazer isso. Professor, você é competente o suficiente para poder colocar uma estratégia aí e atingir esse aluno, tá? Pense nisso. Você é sempre eficiente, eficaz e muito capaz. Não se esqueça. Então, nós temos que ter esse compromisso com o letramento e o multiletramento. Eu sou professora de química, eu não preciso de ensinar o meu aluno a entender. Preciso sim, porque ele precisa de interpretar uma tabela periódica para poder identificar as informações e fazer um exercício. Pegou a visão? Então, nós temos o compromisso com esse letramento e o multiletramento. Continuando aqui. O trabalho pedagógico intencional com esta prática relaciona-se às, vou grifar aqui, aprendizagem de outras áreas do conhecimento, potencializa a participação, autoria e protagonismo dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura, escrita e outras formas de expressão. Isso tem que ficar também muito dentro da gente, porque não é só professor de português que vai trabalhar o multiletramento. Todos os professores, todas as áreas vão trabalhar também a leitura, leitura de gráficos, leitura de texto, leitura corporal. Vamos lá, professor de artes, que agora tem o EMA, né? Esporte, música e arte. Trabalhar expressões faciais. Leitura. Compromisso com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Viu? Chegamos aqui no nosso projeto de vida. Tendo como foco o protagonismo e a formação integral dos estudantes, o processo de construção do projeto de vida deve ser apoiado pelo conjunto de práticas escolares, no sentido de proporcionar o desenvolvimento do autoconhecimento, criando condições e espaços para os estudantes atingirem seus objetivos, aprenderem a planejar, a definirem metas e a se organizarem para alcançar, de modo a poderem identificar suas aspirações, bem como as potencialidades e desafios para concretizá-las, aspectos relacionados à competência geral 6 do Currículo Paulista. Pausa. O primeiro momento em que eu falei para vocês aprenderem a como estudar, a como vocês aprendem a aprender, é justamente isso. É a prática que nós iremos desenvolver para então entender como desenvolver como aluno. No projeto de vida, nós precisamos explicar, ensinar a esse estudante a como aprender
Mas como é que eu ensino um estudante a aprender se eu não tenho isso dentro de mim, se eu não tenho essa apropriação? Por isso que o projeto de vida, ele só faz sentido quando a gente se apropria. Mais uma vez, senhoras e senhores, não venham aqui me jogar cruz, não venham me jogar na cruz, né? Me crucificando. Estamos estudando com a cabeça para passar entre os primeiros, ok? Ok, eu vou deixar isso bem claro várias vezes, porque eu não quero ter que ficar me estressando. Tudo bem que eu não vou me estressar, mas eu não quero ter que ficar dando satisfações sobre o tema, sobre isso aqui, porque nós estamos falando para passar em concurso. Ponto. Mais nada. Se é real ou não, a gente fala em outro momento. Então, voltando. Eu tenho que me apropriar desse projeto de vida do meu primeiro. Tinha um meme de um professor que eu achei muito legal. Como é que eu vou ensinar um aluno a ter um projeto de vida se nem eu tenho um projeto de vida? E é sobre isso. Então, vamos aprender aqui? Bora lá. Se eu sei identificar a minha meta, o meu objetivo, eu consigo criar ali o que eu preciso para poder chegar nesse objetivo, tá? Lembrando que o resultado final é só uma consequência do meio, do percurso que eu tenho. Se você vai passar entre os 10 primeiros, resultado final. Eu já sei que você vai passar entre os 10 primeiros. Porém, como é que será esse meio? Como é que será esse projeto entre o começo e o fim que você irá levar? Qual vai ser a organização? E é isso que traz o projeto de vida. O aluno ele tem que ser protagonista dessa parte. Palavrinhas lindas, belas e maravilhosas que estão a todo momento de professor de PEI, né? Do Programa de Educação Integral. Programa é diferente da educação integral, tá bom? É um programa. O programa PEI, o Programa de Educação Integral, é onde os alunos estão inseridos numa escola das 7 às 4 ou da 1 mais 9. Eu não sei o horário da de 2 turnos, tá, gente? Perdoe-me. Mas, enfim. Então, o aluno, ele entendendo que ele é protagonista da sua vida, ele vai colocar a sua meta, vai colocar micrometas e dentro dessas micrometas todos os processos que ele vai ter que passar até ticar o último checklist e chegar na sua meta. E aí, professor, qual que é o seu projeto de vida? É passar bem classificado no processo seletivo ou no concurso? Então, qual que é a micrometa de hoje? Bom, a micrometa de hoje é conseguir pegar esse edital e entender que você é eficaz, eficiente, é pra caramba, é muito bom, que o seu aluno, ele consegue ser educado na sua integralidade. Você vai trabalhar todos os aspectos físicos, socioemocionais, intelectuais, culturais deste seu aluno e que esse aluno tem um projeto de vida e é em cima deste projeto de vida que as aulas vão acontecer. Eu tenho um aluno que ele quer ser cantor. Bora lá, dou aula de química? Colega, vamos fazer junto uma paródia sobre sobre tal tema? Olha, eu posso não chegar ao resultado final dele ser cantor, mas eu estou inserindo nele pelo menos uma autoconfiança. Eu estou acreditando no potencial dele. Pegar a visão? Voltando aqui, já está acabando, gente, eu prometo. Sobre o currículo paulista, perdão, faltou aqui, ó. Compromisso com a educação digital escolar. Os estudantes como consumidores e produtor de tecnologia. Nós temos a disciplina de tecnologia, mas aqui voltado para essa educação escolar digital, nós iremos trabalhar em alguns artigos, tá, sobre os TDICs e os TICs dentro da educação, ok? Então, não é o aluno estar com o celular vendo rede social ou uma videoaula no YouTube enquanto está rolando ali a aula. Não é ele ser um consumidor daquilo que pode trazer frutos para o seu futuro. Nas aulas de tecnologia, os alunos aprendem a desenvolver programas, aprendem a desenvolver jogos, e é a partir daí que a gente vai trabalhar, então.
É a vida real, gente. É a vida real. Vai lá, filha. O currículo paulista, observando as necessidades deste século, onde constata-se a inserção de tecnologias em diferentes âmbitos da vida dos estudantes, evidencia a importância de assegurar o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao mundo e à cultura digital, voltadas à resolução de situações problemas, ao estímulo ao protagonismo, à autoria, como também a constituição de uma postura ética, crítica, criativa e responsável. Nunca esquecendo, né, da segurança digital, nós temos as aulas sobre o cyberbullying, então a intenção é torná-los cidadãos conectados, mas conectados consciente, tá? Desta forma, a concepção do estudante como consumidor de produto de tecnologia é contemplada com todos os componentes curriculares. Eu, professora de Química, vou trabalhar os alunos eles vão desenvolver uma atividade no Kahoot utilizando a tecnologia. Exemplo. Para quem não conhece, perdão, Kahoot é uma plataforma digital que dá para fazer uns joguinhos bem legais. Desta forma, a concepção como consumidor e produtor de tecnologia é contemplada em todos os componentes curriculares, na medida em que é estimulado ao letramento digital e informacional, ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, TIDIX, tecnologia de informação e comunicação, TIC, e ao pensamento computacional. Portanto, é importante que o professor compreenda aspectos relacionados ao mundo e cultura digital e demonstre conhecimento de vários recursos associados às TIDIC e à TIC, capaz de envolver cognitivamente e emocionalmente os estudantes em seus aprendizados. Nós temos também a tecnologia plugada e desplugada, que nós iremos ver no nosso módulo com os artigos e as bibliografias deste assunto. Compromisso com a educação inclusiva. Aliás, a professora Carol, que também é concursada e conseguiu uma ótima classificação em educação especial e inclusiva, ela vai trazer umas aulas para a gente aqui, então fique ligado. Os fundamentos pedagógicos do currículo paulista são indissociáveis da perspectiva da educação inclusiva, considerando os princípios e fins da educação nacional posto pela LDBEN, pela nossa linda LDB, pela nossa linda LDB. Bom, nessa perspectiva, o currículo paulista indica que para a superação das desigualdades educacionais, gente, palavrinhas chaves aqui. Quando a gente pensar em desigualdade, sempre teremos que superá-las. Porque nós somos capazes, nós podemos sim superar as desigualdades educacionais. É necessário focar na equidade. Alguém aí sabe o que é equidade? A equidade é a gente trabalhar o igual como igual e o diferente como diferente. Lembrem-se daquela imagem de 3 pessoas tentando assistir a um jogo entre uma cerca. Cada um tem um tamanho diferente. Se eu der a mesma base para cada um ficar em cima, nós demos uma igualdade, né? Eu dei todos ali uma banqueta de 10 centímetros, certo? Só que um é mais alto, outro é médio, outro pequenininho. Eu garanti uma igualdade, mas essa igualdade foi justa a todos? Não. É aí que a gente entra com a equidade. A equidade eu vou dar mais para aquele que precisa de mais aquilo, certo? E vou garantir aquilo que precisa para aquele que já está a um nível elevado. Então, eu dou mais 2 banquetas para o menor, mais uma banqueta para o médio
e apenas uma pequena para o grande, porque ele já consegue acompanhar o jogo dali. Eu vou procurar a imagem e eu mostro para vocês aqui. Mas fique bem claro em relação a isso. Igualdade para os iguais, desigual para os desiguais, desigualdade para os desiguais. Pode parecer meio uma fala estranha, mas não levem por esse lado. É somente para a gente lembrar o que pede no concurso, tá? Igual para o igual, diferente para o diferente. Ok? Voltando. Para a superação das desigualdades educacionais, é necessário foco na equidade, ou seja, compreender e respeitar as diferenças e estar atento às especificidades pedagógicas do público de estudante que se atende. Fatores indispensáveis para a promoção da igualdade de condições para o acesso e permanência, acesso e permanência, acesso e permanência, acesso e permanência, acesso e permanência. Nunca se esqueçam disso. Na escola e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Vocês já conseguiram se ver em algum momento de equidade? Na sala de aula, aquele aluno que manja muito de matemática, e você é um professor de exatas. Aquele aluno que fica nas suas aulas assim, com cara de tédio, porque, professor, coisa chata, eu já sei isso. E tem aquele que tem muita dificuldade. Você vai precisar de desenvolver alguma estratégia para aquele que tem muita dificuldade conseguir entender e algo mais desafiador para aquele que já sabe. Pega essa ideia que você vai se dar bem. É essa que eu sempre utilizo nas minhas provas e eu sempre consigo gabaritar nessas questões. Próximo, passei demais, 1000 perdões. Eu passei demais. Aqui. É imperioso reconhecer, dentro da atuação profissional, resgatando tudo isso, nós estamos falando do compromisso com a educação de qualidade que está voltado à nossa prática docente. Dentro da atuação profissional, a vasta pluralidade de perfis de estudantes no território estadual relativos aos aspectos psíquicos, físicos, sociais, étnicos, raciais, culturais e econômicos. Assim sendo, é dever dos profissionais da educação conhecer as especificidades e características de seus estudantes. O que pensam? Vamos ver. O que pensam? O que sabem? Suas vivências, experiências, formas e maneiras de aprender. Quem é o seu estudante? E da comunidade escolar, de modo a viabilizar estratégias pedagógicas que contribuam para uma aprendizagem eficaz e com altas expectativas. Mais uma vez, cabeça de concurseiro, cabeça de até 10º colocado. Todas as minhas práticas vão garantir que o meu estudante seja atingido em sua integralidade. E para eu conseguir atingir esse estudante, eu tenho que saber quem ele é. Eu tenho que saber que o Joãozinho gosta de rock and roll, mas a Mariazinha gosta de funk. E onde é que eu vou conseguir trazer isso aqui para eles no mesmo momento de uma aula? Bom, eu como professora, Joãozinho, você vai fazer uma paródia voltada aí numa música bem legal, rock and roll que você gosta. Mariazinha, você vai desenvolver uma paródia do funk e vai trazer aqui para a gente poder comparar em qual terá a maior quantidade de conteúdos, aquilo que vocês gostaram mais, aquilo que vocês entenderam mais. Então, eu vou sempre lembrar, cada um é cada um. Cada um é um indivíduo. E você, professor, é competente e capaz de identificar cada um. Não vou falar que contém ironias, porque a gente está com cabeça de concurseiro, tá bom? Continuando. À vista disso, espera-se do professor de ensino fundamental e médio, olha só o que eles querem da gente e que a banca vai trazer pra gente, tá? Ai, professor, a gente tá vendo muita coisa aí sem noção. Cara, meninas, pessoas, eu estou fazendo exatamente o que eu fiz, tá? Eu estudei o edital e a partir daí eu comecei a pensar
como esse profissional que eles querem para estudar os artigos, os autores, tá? Quando você pega essa visão de quem que você tem que ser, a hipocrisia, dane-se, eu só quero meu primeiro lugar. Quando eu pego isso, a essência de quem eles querem que eu seja, e associo com a linha de raciocínio do autor, fica tudo mais claro e tudo mais fácil, tá bom? Bora comigo. Então, o que eles querem aí do profissional? Capaz de fornecer respostas pedagógicas adequadas e contextualizadas aos ambientes de pluralidade social, cultural, étnico-racial, às modalidades de ensino, educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola, e aos atendimentos escolares específicos e especializados, atendimento socioeducativo, educação prisional, classe hospitalar e atendimento domiciliar. Me veio à cabeça o DUA, que é o Desenho Universal de Aprendizagem. Se você não conhece, é um documento bem grande, tá, gente? Bem grande mesmo. Mas lá ele traz algumas estratégias para se trabalhar com essa integralidade, com tudo isso dentro das nossas aulas. É um documento bacana que, se alguém tiver interesse, só chamar aí que a gente pode conversar sobre ele. Compromisso com o processo de avaliação a serviço da aprendizagem de todos os estudantes. Avaliações, gente, nós temos autores, nós temos artigos, nós temos materiais que caem sobre avaliação e já está dando aqui, ó, do edital. Que maravilha! Vamos economizar bastante tempo. Então, o que ele quer? O que esse concurso quer que a gente saiba em relação à avaliação? A avaliação deve ser entendida como um recurso pedagógico que acompanha a progressão das aprendizagens. Acompanha a progressão das aprendizagens. Então, acompanha a progressão das atividades, das aprendizagens. De forma que disponibiliza informações acerca das aprendizagens dos estudantes e própria prática pedagógica. Então, eu vou avaliar e ser avaliado junto com a avaliação. O que é isso? Eu não dou uma avaliação para saber se Joãozinho é melhor que Mariazinha. Eu dou uma avaliação para saber se eu atingi de forma que eu pretendia os meus estudantes também, ok? Voltando aqui, de forma a disponibilizar informações acerca da aprendizagem dos estudantes, subsidiando a análise do processo de ensino para eventuais mudanças e adequações nas práticas pedagógicas. Gente, isso é lindo. Lindo, cheiroso, maravilhoso, tá? Entenda a minha cara. O que eu vou fazer? Na minha prova, eu utilizei até a minha prova, né, perdão, eu utilizei determinada prática docente. Se a minha prova trouxe um resultado inferior ao esperado, então eu tenho que disponibilizar novas práticas pedagógicas para atingir esse estudante. Pega em mente, se eu só li um texto, mas eu tenho alunos que não conseguem, que são surdos, surdos mudos, ou só surdos, se eu trabalhei apenas a leitura de um texto e eu tenho alunos que não conseguem extrair as informações ouvindo, mas eles precisam de ler, se eu só li um texto e, enfim, não consigo mais ter memória aqui de alguma coisa. A intenção é essa, pegar essa avaliação para, a partir daí, desenvolver outras estratégias pedagógicas para atingir os meus estudantes em sua totalidade, ok? Mais uma ressalva. A gente está estudando para quê mesmo? Para passar no concurso, né? Ponto. Mas estamos estudando para passar no concurso. Assim sendo, a avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo. Olha que linda essa palavra, crítico-reflexivo. Então, as minhas avaliações, e entra também a questão do feedback, é um caso crítico-reflexivo. E pode servir de autoavaliação da prática docente, visto que, à luz da aprendizagem de seus estudantes, possibilita ao professor
identificar suas próprias necessidades de desenvolvimento profissional. Tá, dói ouvir isso. A gente tem lá na sala de aula, olha aí, falou que é só para estudar para o concurso, né? Mas, tá, mudou. Take, corta. Sim, professor, você é capaz, você conseguiu levar o seu conteúdo aos estudantes, o estudante fez a prova, determinados assuntos não foi atingido. Você vai repensar numa outra estratégia, numa outra prática pedagógica para poder atingir esses estudantes. Então, vamos lá. Dei uma aula sobre um assunto X. Essa minha aula foi uma aula expositiva, com slide e resolução de exercícios. Dei a prova, recebi. Percebi que os alunos não conseguiram compreender na totalidade essa atividade. Vou retomar esse assunto numa prática. Ponto. Aí eu faço novamente uma avaliação para identificar se esses estudantes chegaram ou não. E essa minha atividade, ela não precisa ser necessariamente uma prova. No momento da prática, eu posso ir perguntando ali e buscando essas informações individual do meu estudante. Pegou a visão? Diante do exposto, compreende-se que construir condições favoráveis à constante melhoria do aprendizado em direção à criação e consolidação de uma cultura de altas expectativas sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes exige do profissional tarefas complexas e específicas que requerem contínuo desenvolvimento e fortalecimento de saberes e práticas próprias da profissão, relacionadas à gestão de sala de aula, ao conhecimento pedagógico do conteúdo e ao uso de metodologias de ensino, a compreensão da importância do trabalho colaborativo entre pares e a necessidade dos estudantes. Olha aqui, que maravilhoso. Aqui a gente tem uns 4 autores. Gestão em sala de aula, nós iremos estudar. Conhecimento pedagógico do conteúdo, o uso de metodologias de ensino, aí entra a Lilia Bassett, essa eu não vou me esquecer jamais, porque eu fui numa palestra com ela e, gente, quando você consegue entender o que o autor quis dizer com o conteúdo, com aquilo que ele quis dizer no livro, perdão, fica tudo mais claro. A compreensão da importância do trabalho colaborativo entre pares. Aí eu vou dar uma puxada de sardinha para o Multiplica. Putz, Multiplica. Eu sou professora multiplicadora e eu vou falar para vocês, os meus professores cursistas trouxeram tanta bagagem para mim, mas tanta informação, tantas práticas maravilhosas que eu agradeço a todos os dias por esses professores terem entrado na minha vida. Porque eles conseguiram trazer estratégias estratégicas pedagógicas tão simples que eu conseguisse reverter um quadro de aprendizado dos meus alunos sem que eu precisasse ficar me matando para poder encontrar essas práticas. Muito legal. E as necessidades de seus estudantes. Então, o feedback dos estudantes também é muito bom, e isso não vem somente nas provas. Neste sentido, tem-se como parâmetro a matriz de competências profissionais, gerais e específicas, indicadas como base na DCNs, para a formação contínua de professores da educação básica. Nós iremos estudar somente as DCNs, e particularmente, as DCNs, para mim, foi um pouco mais difícil de compreender. Eu não sei o porquê, eu não sei se é porque eu não estava ainda com cabeça para concurseiro ou se eu estava ainda com coisas arraigadas sobre esse currículo. Então, nós iremos trabalhar as DCNs também na sua integralidade, e eu vou trazer como é que eu consegui quebrar algumas amarras que eu tinha para poder conseguir passar nos concursos. Formação continuada de professores da educação básica. Este documento se configura como eixo norteador para todas as políticas e programas educacionais voltados ao efetivo aprimoramento e fortalecimento
da profissão docente no país e estabelece o que se espera do exercício profissional do professor, ou seja, quais conhecimentos e saberes práticos o integram. Entendi o porquê. Realmente, eu tive uma maior dificuldade em entender as DCNs, porque eu ainda não estava pensando com a cabeça de concurseira. Eu estava pensando com a cabeça de professora que eu estava ali na hora. Eu sou a professora e eu sei de tudo isso, mas eu não vou aceitar. Amores do meu coração, pela última vez. Essa aula é para você gabaritar em prova, não para mudar a nossa realidade chão de sala de aula, tá bom? Aí, vamos ver a seguir, que eu vou deixar para a próxima aula, porque já está muito pesada essa daqui, as competências gerais dos docentes. Então, só finalizando aqui, para garantir essa educação de qualidade, você é capaz de me trazer em 4 palavras-chave o que nós vimos em relação a essa prática, perdão, a como chegar a essa educação de qualidade? Sim? Não? Anotou aí? Porque eu preciso que vocês lembrem. Olha no documento. O compromisso com a educação de qualidade, ele vai trazer o compromisso com a educação integral, o compromisso com o desenvolvimento das competências, e vão anotando aí. Compromisso com o letramento e os multiletramentos, o currículo paulista, que é o compromisso com a educação digital escolar, olha, são 5, compromisso com a educação inclusiva, 6, compromisso com o processo de avaliação e serviço das aprendizagens. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos a introdução a tudo aquilo que a gente precisa de ser como professor para responder as questões da VUNESP. Ai, mas falou, mas não falou de autor, não falou de artigo, não falou disso, não falou daquilo. Pois é, meu amor, decoram as leis e tenta desenvolver isso em uma questão. É isso que eu estou trazendo para vocês, tá, professores? Eu preciso que vocês se sintam pertencentes a esse conteúdo, tornem-se professores de concurso para resolver os itens de cada questão dentro daquela banca, que nesse caso é a VUNESP. Então, o que eu preciso que vocês compreendam nessa aula? Que pegue os pontos principais. Coloque aí você, professor, como excelente, eficiente e capaz de abordar todos esses temas. Colocando-se presente nisso, a gente consegue trabalhar as competências que estão sendo solicitadas na banca. E eu vou provar para vocês que esse estudo não foi à toa, tá bom? Vou provar para vocês nas nossas próximas aulas, na realização dos próprios enunciados. Isso me ajudou de uma forma grandemente, porque hoje eu penso como banca, toda vez que vou fazer um concurso. Você tá afim de passar? Você tá afim de chegar entre os primeiros? Então, bora comigo para nossa próxima aula. Beijo, até mais.